O tema da esperança é uma grande preocupação na primeira epístola de Pedro. A epístola é dirigida aos estrangeiros dispersos, e seja como for que escolhamos interpretar essa designação, é provável que pelo menos alguns daqueles a quem Pedro escreveu tenham sido de fato refugiados. Certamente eles estavam angustiados por várias tentações. Pedro faz menção disto no capítulo 1, versículo 6. Dispersos de seus lares e entes queridos e chamados a viver para Deus em uma sociedade hostil, esses crentes precisavam ser lembrados da esperança que tinham, uma esperança de coisas muito acima e além das angústias de sua existência atual. Talvez seja por isso que Pedro começa a sua epístola lembrando aos crentes a base dessa esperança. No capítulo 1, ele delineia ou faz uma linha para eles, como numa escolinha, falando ou descrevendo o ABC dessa esperança. Ao longo do primeiro capítulo da epístola, Pedro enfatiza a importância fundamental da ressurreição de Cristo para a esperança do crente. Assim, no versículo 3 deste primeiro capítulo, ele bendiz a Deus que nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais tarde, ele traça uma conexão semelhante, lembrando a seus leitores que eles creram no Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Capítulo 1, versículo 21. Para Pedro, a ressurreição de Cristo dentre os mortos descreve toda a promessa de Deus. Se a pedra, a tumba, o selo romano e a própria morte não pudessem atrapalhar o caminho de Deus, que obstáculo poderia? A ressurreição de Cristo assegura ao crente que, não importa quais sejam os obstáculos apresentados pela circunstância, não importa quão sem esperança sua existência pareça, o poder de Deus, aquele mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é capaz de triunfar e ver as promessas de Deus cumpridas. Isso torna a esperança do crente totalmente diferente da esperança do mundo. Os não salvos esperam pelo melhor, que eles torcem por isto. Eles esperam por causa da incerteza. O túmulo vazio, o túmulo do Senhor Jesus, o túmulo vazio do Salvador, significa que o crente espera por causa da certeza, a certeza de que o que Deus prometeu, Ele cumprirá. A ressurreição assegura a nossa esperança. Se a ressurreição assegura a nossa esperança, então as Escrituras a revelam. Pedro deixa claro que a esperança cristã se baseia firmemente no fundamento da Escritura. É por essa razão que ele lembra seus leitores dos profetas do Antigo Testamento que apenas vagamente entenderam o que tipo de tempo o Espírito de Cristo que estava neles significou, quando de antemão testificou os sofrimentos de Cristo e a glória que devia seguir. Você pode ler isto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. A bênção especial para os santos da presente dispensação é que essas escrituras, tão obscuras, até mesmo para aqueles que as escreveram, fornecem a base para a nossa esperança. A esperança do crente não é um sentimento otimista de que as coisas acontecerão como gostaríamos. Pelo contrário, é uma confiança baseada na palavra divinamente revelada de Deus. Aquela palavra que vive e permanece para sempre e que dura para sempre. Você pode ler Pedro dizendo isto no capítulo 1, versículos 23 e 25. A esperança que está sem a palavra de Deus não merece esse nome. Nós apenas nos mantemos firmes para o futuro, tendo as Escrituras como nosso fundamento. A esperança do crente está centrada em Cristo. Isso é verdade, não apenas no sentido
de que sua morte nos traz salvação e, portanto, esperança, ou que sua ressurreição assegura nossa esperança, mas também porque ele é a soma de nossa esperança. Estamos acostumados a pensar na esperança da igreja, começar no arrebatamento e trabalha através das riquezas da revelação profética, mas todas essas preciosas esperanças estão resumidas em Cristo. Esperamos o arrebatamento, sim, como ansiamos pela manifestação de Cristo em glória, ou seja, a manifestação de Cristo em glória será 7 anos após o arrebatamento. Então estamos falando de duas coisas aqui. O arrebatamento dos crentes, que pode acontecer a qualquer momento, imediatamente, e depois a sua manifestação em glória, e nós com ele. Mas deve ser verdade para nós que não procuramos um evento, mas uma pessoa. Não procuramos isto ou aquilo, mas procuramos ele, a própria pessoa destes eventos. Ele que é importante para nós. Esta certamente é a ofensa, é a ênfase, melhor dizendo, do ensino de Pedro neste capítulo 1 da sua epístola, quando ele dirige os olhos do crente e dos crentes para a revelação ou manifestação de Jesus Cristo em glória, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Isso está nos versículos 7 e 8 deste primeiro capítulo. Alguns versículos depois, ele, mais uma vez, centra a expectativa deles em Cristo, exortando-os a esperar até o fim da graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 13. Esses versículos têm um foco específico no tempo, e é o retorno de Cristo à terra, que Pedro antecipa aqui. Mas o foco está em Cristo como o centro e a soma da esperança do crente. Este, então, é o tipo de esperança que Pedro tem em mente quando, no terceiro capítulo da epístola, ele exorta seus leitores a estar sempre prontos para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, isso está no versículo 15 do capítulo 3 da primeira epístola. Este versículo acrescenta alguns detalhes à nossa compreensão da esperança do crente. Em primeiro lugar, é uma esperança essencial. Pedro tem como certo que essa esperança faz parte da experiência de cada crente individualmente, como deveria ser. Uma das maiores coisas que a salvação faz pelos pecadores é trazer esperança. Talvez a descrição mais triste dos não salvos nos seja dada em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, capítulo 4, versículo 13, onde Paulo fala deles como os que não têm esperança. Em contraste, todos os crentes foram gerados para uma viva esperança. É isto que o apóstolo Pedro afirma no capítulo 1, versículo 3. É uma parte essencial e indispensável da vida do crente, mas a esperança de que fala Pedro é também uma esperança evidente. Ele prevê que aqueles que observam a vida desses crentes seriam tocados pela esperança que era evidente no caráter desses crentes assediados, apesar das circunstâncias contrárias. Nós também, em nossa época, devemos viver vidas de esperança evidente. É impossível que não seja assim, que os crentes, ou os únicos que têm esperança em um mundo sem esperança, não vivam de modo que essa esperança seja evidente para todos. É realmente uma tragédia. O crente tem uma verdadeira esperança, coisa que o mundo não tem. Como eu já disse, Paulo descreve o ímpio, o mundano, o não crente, como aquele que não tem esperança. Pedro espera que não seja assim na vida desses crentes. E quando forem questionados, devem estar prontos para provar que a esperança do crente é uma esperança explicável. Com base no fundamento estabelecido por Pedro no primeiro capítulo, a esperança do crente não é, como o mundo poderia chamá-lo, um refúgio oco ou vazio do céu para poder enfrentar as dificuldades. Pelo contrário, é uma resposta inteiramente razoável
ao poder e às promessas de Deus. Assim, devemos estar prontos para defendê-lo como tal, prontos a qualquer momento para explicar o que nos torna distintos em um mundo sem esperança. É uma maravilha ler a primeira epístola do apóstolo Pedro e comprovar isto. É uma epístola animadora para as pessoas salvas, mas que não têm ou perderam o foco do motivo da sua salvação, e que todo salvo tem esta esperança que não traz confusão. A esperança do crente nos garante, mas não deve nos tornar arrogantes. É o desejo de Pedro que os santos tenham confiança na declaração de sua esperança, mas ele também deseja que eles a mantenham com mansidão. O homem que uma vez procurou defender a verdade, defender o próprio Cristo com uma espada desembainhada, aprendeu desde então que existe um caminho certo e um espírito correto para testemunhar a verdade de Deus. Visto que Pedro escreveu palavras inspiradas pelo Espírito Santo, seu desejo para seus leitores era também o desejo de Deus para aqueles crentes e para cada um de nós hoje. Pela graça de Deus, Ele não apenas nos salvou do inferno, mas nos trouxe a uma esperança que não nos deixe em confusão. Esse é o desejo, que possamos entendê-lo com nossas mentes, desfrutá-lo em nossos corações, vivê-lo em nossas vidas e explicá-lo com nossos lábios para a sua glória.